E agora, mais uma vez, vamos também nos encher dessa porção da palavra de Deus. Mesmo sendo um versículo, traz ensinos preciosos para nós. Creio que todos nós aqui já ouvimos uma expressão que é muito falada no meio de nós, que fala o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Quem já ouviu essa expressão? Creio que todos já ouviram essa expressão, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre a pressa e a perfeição. Bem breve, mas nós vamos falar aqui sobre a pressa e a perfeição. Nós vivemos aí uma era de velocidade, um mundo moderno, onde tudo acontece rapidamente, no clique, as coisas acontecem. E muitas vezes, essa pressa, essa correria do dia a dia, ela nos leva a tomar decisões rápidas e a buscar resultados imediatos. No entanto, isso pode também nos comprometer a qualidade das nossas ações e a nossa vida espiritual. A Bíblia, por outro lado, ela está recheada de exemplos, de informações, e nos convida a se esperar no Senhor. E essa espera, ela é uma espera que não é passiva, ela é uma espera ativa, né? Uma oportunidade para que possamos nos fortalecer, o nosso relacionamento com Deus. A busca pela perfeição, segundo as Escrituras Sagradas, ela vai exigir de nós tempo, ela vai exigir de nós paciência, e é um compromisso contínuo com a fé e a oração. Então, essa busca pela perfeição, ela requer isso de nós, um compromisso que nós devemos firmar com Deus, né, para que possamos, então, estar firme na fé e caminhando em retidão em direção a Cristo. Agora, por que essa busca pela perfeição espiritual? O que vocês acham? Por que nós temos que ter essa busca pela essa perfeição espiritual? Exatamente porque nós somos a imagem e semelhança do Criador, não é isso? Mas desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos em pecado e somos seres imperfeitos buscando a perfeição. Então, dentro desse viés aí, nós precisamos entender que a pressa nada mais é do que uma armadilha da modernidade, para nos afastar, para nos desviar dos caminhos do Senhor, para sair da retidão, sair do caminho do Senhor. A pressa nada mais é do que isso. E esse mundo está cheio de armadilha aí. Hoje é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido. Quem trabalha aí nas empresas tem metas, tem prazos para entregar. Então, é tudo muito rápido, você é cobrado, você tem que dar conta dessas responsabilidades, dessas entregas. E essa pressa, ela pode nos desviar do verdadeiro propósito de nossas vidas, que é a busca pela perfeição. Quem é perfeito? Quem foi perfeito? Só um, né? Cristo. O Deus que encarnou, veio à Terra, viveu como nós vivemos, e Ele andou em retidão aos desejos do Pai. Ele fez aquilo que era reto, Ele fez sacrifício, Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue por mim e por você. Essa é a perfeição. E como nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, então nós temos que buscar a esse Cristo, a conhecer esse Cristo, andar em retidão a esse Cristo. Cada dia que eu olhar no espelho, eu tenho que me ver mais parecido com Cristo, todos os dias. E as armadilhas do dia a dia, que é essa pressa, essa correria, né? A gente vem passando, nós estamos agora na era tecnológica, então tudo é muito rápido. Hoje tudo está
substituindo as pessoas, e as pessoas, para não ficar para trás, elas também têm que entrar nesse conceito, têm que entrar nessa rotina, e acabam se afastando de Deus. Então, nós devemos e temos que lembrar que nada que nós façamos aqui nessa terra, por nossas próprias forças, pelos nossos próprios braços, nós vamos herdar o reino dos céus. Então, se esse mundo contemporâneo, essa modernidade que está aí, está nos desviando, está trazendo armadilha para nós, nós temos que ficar atentos, nós temos que abrir os nossos olhos e buscar ser a imagem e semelhança de Deus. Também, como a pressa é uma armadilha da modernidade, a perfeição, ele é o caminho divino. Então, a perfeição, ele é o caminho divino, é o caminho que devemos percorrer para alcançar a eternidade, para reinar eternamente com Cristo. Não existe outro caminho. A palavra de Deus fala que tem 2 caminhos: a porta larga, que leva à destruição, e a porta estreita, que leva a Cristo, que leva a Jesus. E esse caminho que leva a Jesus é um caminho divino, onde requer de nós paciência, dedicação, fé e oração, para que possamos, então, estar firmado na rocha, firmado na palavra, para que a gente procure a não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Diante desses 2 tópicos aí, que a pressa é uma armadilha divina, a pressa é uma armadilha da modernidade, e a perfeição é um caminho divino, nós vamos pegar alguns exemplos bíblicos para a gente percorrer aqui nos minutinhos que a gente tem, para a gente entender a pressa e a perfeição, e voltar lá naquele ditado que nós falamos aí, que a pressa é inimiga da perfeição. Se a gente está com pressa, a gente vai afastar da perfeição. A gente vive na correria, a gente vai cometer coisas que vai nos desviar da perfeição. Então, é um ditado que é bem verdade, não é isso? Ele está intrínseco no nosso dia a dia, está intrínseco na nossa vida, e a Bíblia está afirmando isso para a gente. Então, primeiro aí, a pressa, né? Uma armadilha da modernidade. Podemos pegar um texto bíblico para a gente entender que, além de ser da modernidade, também a pressa foi lá do antepassado nosso também. Fez as pessoas também desviarem dos caminhos de Deus. Vamos pegar aqui o sacrifício apressado de Saul. Lá no texto de 1 Samuel, no capítulo 13, 8 a 14, fala da história de Saul. Saul, ele estava no meio da guerra, ele estava sitiado pelos filisteus, e um grande exército, ele já tinha vencido várias batalhas, mas os filisteus se organizaram e levantou um grande exército, com muitos carros, com muitos cavaleiros, e eles estavam ali sitiados, e todo o exército de Saul, vendo aquela situação, ficaram com medo. Está todo mundo morrendo mesmo de medo. E começaram a abandonar Saul. Os próprios soldados começaram a fugir, começaram a ir embora. E Saul ficou ali angustiado com aquela situação, e ele estava aguardando Samuel. Saul estava 7 dias esperando a Samuel, para Samuel fazer o sacrifício, né, colocar o holocausto, e Samuel não chegou naquele momento preciso que tinha combinado com Saul, o rei Saul. E Saul, vendo toda aquela situação, o cerco, vendo os soldados amedrontados, fugindo, o que Saul fez? Tomou uma decisão apressadamente. Ele foi lá e fez o sacrifício no lugar de Samuel. No mesmo momento que Saul terminou de prestar o sacrifício, Samuel chegou. Naquele exato momento, Samuel chegou. Isso é um exemplo de pressa. E o que aconteceu com Saul? Então, Deus tirou o seu trono, devido a uma ação apressada.
a uma ação que não estava no caminho do Senhor. Porque quem poderia prestar sacrifício ali, fazer o sacrifício? Só os sacerdotes, né? Então, Saul cometeu algo que desagradou o Senhor. E por esse ato dele, ele perdeu todo o seu trono, perdeu o seu reinado. Então, esse é um exemplo que a gente enxerga que a pressa, ela nos desvia do caminho do Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado. Só a título de reflexão, quantas vezes na nossa vida, na minha, você na sua, nós tomamos decisões apressadas por não conseguirmos esperar o tempo de Deus? O texto que nós lemos fala exatamente isso, para tudo há um tempo, não é isso? Debaixo dos céus. Quantas vezes nós tomamos decisões apressadas por não esperar pelo tempo de Deus? E quantas consequências nós sofremos ou estamos sofrendo por causa dessas decisões, por essa pressa de não saber esperar? Só para a gente refletir. Então, a pressa é uma armadilha para todos nós. Temos que ter cuidado. A modernidade está aí, hoje é tudo muito rápido, tudo tem que resolver. Hoje, nem banco quer te atender mais, quer tudo que você resolve por aplicativo. Então, temos que ter cuidado, temos que ter muita atenção, porque é a armadilha para cada um de nós. E a perfeição? A perfeição, ele é um chamado divino. E a Bíblia está recheada também de bons exemplos para nós aí. Vou pegar um típico, né, que nós estamos falando de perfeição, e a perfeição é Cristo. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, verso 52, ele fala da história de Jesus aí. Mas Jesus, ele teve uma jornada de 33 anos de vida, onde, embora ele sendo Deus, né, ele viveu esses 33 anos crescendo em sabedoria, em estatura e graça. Ele não se apressou, seu ministério. Ele soube esperar o tempo certo para cada etapa da sua missão. Então, ele viveu ali, nós sabemos que o ministério dele foi praticamente 3 anos. Então, 30 anos dele foi de aprendizado, de crescimento, dedicando a palavra, estudando, né? Nós temos relatos bíblicos que ele ia ao templo, que ele ouvia, que ele ensinava, e foi 33 anos ali esperando a oportunidade, a hora certa do Pai, para ele cumprir todo aquilo que o Pai tinha planejado para ele. Então, Jesus é um exemplo típico, né, de tudo para nós, mas aqui, de um chamado divino. Ele recebeu um chamado divino, ele entregou a sua vida, derramou seu sangue por cada um de nós. Nós recebemos a salvação imerecida, mas Deus nos amou e nos escolheu de antemão para ser seus filhos, para andar em santidade e em retidão. E então ele colocou Jesus para vir e tirar a culpa de todos os nossos pecados. Então, ele é um exemplo que ele não teve pressa, ele teve que saber esperar a hora e o momento exato de Deus para que fosse cumprido na vida dele tudo aquilo que o Pai tinha planejado e direcionado para ele. Assim somos nós. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos buscar o encorajamento nas palavras, nós precisamos estar atento à palavra de Deus, para que ela possa tocar os nossos corações e nós possamos buscar todos os dias para poder caminhar em direção à perfeição. A perfeição, em termos bíblicos, ela não significa a ausência de erros, jamais.
não é a ausência de erro, mas sim a maturidade espiritual e alinhamento com a vontade soberana, com tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Essa é a perfeição segundo a Bíblia. Não é que nós não vamos errar. Se nós, por nós mesmos, conseguíssemos nos salvar, deixar de pecar, Cristo não teria vindo e morrido no meu e no seu lugar. Nós mesmos poderíamos buscar, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios braços, a salvação. E pelos próprios braços, eu falar, a partir de agora, desse momento, eu não vou irar, a partir desse momento eu não vou pecar, a partir desse momento eu não vou desviar dos caminhos de Deus. É possível? Sim, mas nós temos que deleitar na palavra, buscar em oração, porque é Ele que transforma, não somos nós pela nossa própria vontade. Por mim mesmo eu posso falar essas palavras quantas vezes quiser, eu vou desviar dela todos os dias, se eu não estiver buscando a perfeição, se eu não estiver buscando através das Escrituras Sagradas, através de oração, aumentar a minha fé e acreditar e esperar pelo tempo de Deus. Outro ponto que nós podemos aprender aqui, com esse texto que nós temos, com um versículo também, é que esperando no Senhor, que é esse caminho da perfeição, que nós precisamos mesmo é esperar o momento certo de Deus, e a Bíblia também nos mostra vários textos aí, de pessoas que souberam mesmo aguardar o tempo de Deus na vida delas, né? Um exemplo bíblico que todos nós conhecemos, está lá em Gênesis, aí, no capítulo 12, do versos 1 a 3, depois capítulo 15, dos versos 4 a 6, é sobre a promessa de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Primeiro lá no capítulo 12, os textos, versos 1 a 3, ele vai prometer a Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação. E depois, lá no capítulo 15, ele vai prometer a Deus um filho. Ele vai prometer a Deus um filho, filho da promessa, Isaque. E esse filho, ele prometeu para Abraão quando Abraão tinha 75 anos de idade. E Abraão teve que esperar 25 anos para esse filho ser concebido. Mas Deus cumpriu suas promessas. Abraão, pai de uma grande nação, e recebeu o filho da promessa. É claro, nós sabemos que a história teve a esposa que tentou antecipar isso aí, nós sabemos um pouquinho da história, mas Abraão ele teve que esperar 25 anos para receber o filho da promessa. Então é um outro grande exemplo para nós, de pessoas que perseverou, de pessoas que teve fé, que acreditou em todas as promessas de Deus. Por que nós devemos acreditar nas promessas de Deus? Nós vimos que Deus, quem está desde o início, lá nos Salmos de 139, né, que Deus nos conheceu muito antes, nos escolheu muito antes de ter nascido, nos concebeu muito antes, Ele nos conheceu no ventre das nossas mães. Então Deus nos conhece, Ele tem uma promessa grandiosa para cada um de nós. Por que nós devemos crer e acreditar nessa promessa? Porque Deus não é homem para que minta, e tudo o que Ele prometeu, as que não cumpriu, está em fase de cumprimento. Então nós precisamos crer nesse Deus soberano, nessa palavra de Deus. Nós devemos então aprender a confiar em Deus e esperar pelo seu tempo. A nossa confiança não deve estar, né, como nós já comentamos aqui, nos nossos próprios esforços, nos nossos próprios braços, mas ela advém da fidelidade com Deus. Deus é fiel para conosco, mas é uma mão de via dupla. Nós temos que ser fiel também com Ele. Nós devemos ser fiel com esse Deus maravilhoso. Não tem outro caminho para a perfeição. Não tem outro caminho para a perfeição. Sabemos que o caminho da perfeição é um caminho que requer renúncias, dedicação, e nós temos que renunciar e dedicar todos os dias
das nossas vidas. Quando nós recebemos a oportunidade, igual nós estamos recebendo hoje, de levantar do nosso leito de cama, de respirar, de levantar, de falar um bom dia, de abraçar a esposa, abraçar os filhos, de ter comunhão, vir aqui para a igreja, ouvir a palavra de Deus, nós temos que dar glórias ao Senhor. Oh Deus maravilhoso, como és grandioso o Senhor, quantas maravilhas o Senhor já nos fez. Eu não sei vocês, mas eu estou caminhando aí agora, para esse mês agora, chegar aos 51 anos. Se estou chegando aos 51 porque Deus permitiu. Muitas coisas erradas foram feitas, mas estamos buscando andar em retidão. É fato. Vamos errar, vamos falhar. Mas volte para o Senhor. Toda vez que você errar, que você falhar, vá, ajoelhe, entra para o teu quarto em secreto, fala com o teu pai. Em secreto ele vai te responder, ele vai te perdoar, e ele vai te colocar no caminho novamente. Amém? E o outro ponto, finalizando já, quase concluindo, esse é o último pontinho, a paciência e a fé como instrumento da perfeição. Se estamos buscando, como cristão, estamos buscando a caminhar para Cristo, caminho da perfeição, um dos instrumentos, uma das ferramentas que nós precisamos tomar posse é a paciência e a fé. Eu falo isso para mim mesmo, que eu sou totalmente impaciente. É um ponto que eu tenho que trabalhar demais na minha vida. Demais. Eu quero as coisas para ontem, eu não sei esperar, e isso é aprendizado, gente. Quando a gente traz uma palavra dessa aqui, primeiro ela foi ministrada nos nossos corações, ela tem que servir primeiramente para mim, e ela serve, ela se encaixa, é perfeita, só precisa deleitar nela, precisa me entregar nela, eu preciso buscar isso todos os dias da minha vida, todos os dias, porque nós somos seres imperfeitos em busca da perfeição. Então, a ferramenta para nós, precisamos tomar posse dela, é a paciência e a fé. E a Bíblia também recheada de bons exemplos, de grandes exemplos. Quem conhece a história de Jó aí? Levanta a mão. Que história, né? Será que ele teve paciência? Será que ele teve fé? Então, Jó aí do capítulo 1, né, do verso 1, do capítulo 42, verso 10, 17, vai contar todo o livro, conta a história, mas mostra esse exemplo de Jó aí, da paciência e da fé, mesmo ao tamanho do sofrimento, no mesmo dia ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu os bens, perdeu tudo, e esse homem foi paciencioso, né, ele ali com o corpo todo cheio de ferida, todo cheio de ferida, ele pegava um cacozinho de telha e começava a cutucar até sangrar, tirar aquelas cascas daquelas feridas ali no corpo. Aí veio os amigos, Deus de fortalecer, fez querer derrubar, a própria esposa, né, pedindo para ele tirar a própria vida. Então, e esse homem foi ali com paciência e fé, perseverando. E no final, o que aconteceu com ele? Devido à sua integridade, né, ele manteve essa integridade, ele foi aperfeiçoado através de todas as provações que ele passou, de tudo aquilo que ele passou. Ele foi aperfeiçoado. Então, as provações da vida, meus irmãos e irmãs, nada mais são do que oportunidades para nós, para que possamos crescer e sermos, então, aperfeiçoados em nossa fé, nessa jornada, na caminhada rumo à perfeição. Então, a gente vai passar por provações, por dificuldades, de todas as maneiras. E pensa só, né, quando você mais busca a conhecer esse Cristo, a estudar a tua palavra, a se colocar em oração, fazer propósito, mais estratégias o inimigo vai colocar no teu caminho para que você desvie, mais as armadilhas,
não só a pressa, mas outras coisas, ele vai colocar no seu caminho para que você desvie, para que você peque, para que você ira e você desvie do caminho do Senhor. Por isso a gente tem que ser vigilante. Por isso a palavra de Deus fala, orai e vigiai, né? Porque o inimigo é astuto. E ele está aproveitando dessa modernidade aí, gente, para ele ser um prato cheio dessa correria, da era tecnológica, de tudo isso aí. Ele está aproveitando para poder tentar arrebanhar também. E a palavra fala que são muitas as pessoas que estão indo pelo caminho largo, pela porta larga, né? Então, o inimigo está aproveitando dessa situação. Então, nós temos que entender que essas provações, que tudo isso que nós estamos passando, estamos vivendo, as dificuldades, problemas de saúde e diversas outras situações, elas são oportunidades para a gente se achegar mais ao nosso Deus, ao nosso Senhor e buscar a santidade, a perfeição, aproveitar essas oportunidades. E, antes de concluir, veio na minha cabeça agora, eu não coloquei aqui, mas, se eu não me engano, é no Evangelho de João, no capítulo 5. Quem lembra lá do milagre do tanque de Betesda? Aquele homem, ele estava enfermo há 39 anos, diz a palavra do Senhor. Há 39 anos. E Jesus ficou sabendo do sofrimento, de quanto tempo que aquele homem estava ali doente. E Jesus chegou e perguntou a ele, né, você quer ser curado? Foi a resposta do homem, ó Senhor, não tem ninguém que me leva na água. Porque sabemos que o tanque de Betesda, a cura ali acontecia quando vinha um anjo, agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque seria curado de todas as enfermidades. E aquele homem falou para Jesus, não tem ninguém que me coloque na água. Toda vez que eu chego lá, alguém já entrou na minha frente. Olha a perseverança desse homem, gente. 39 anos. Quando a gente lê o texto, a gente entende que ele não desistiu. Ele não se fez de vitimismo. Eu não vou porque ninguém me leva. Olha o que ele falou para Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém que me leva lá. Toda vez que eu vou, alguém chegou na minha frente. Ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu da sua caminhada de buscar a cura. Ele tinha fé. Mesmo com a doença, com a enfermidade, a paralisia, ele dava um jeitinho, não sei se era se arrastando, não sei, ele chegava lá, na beira do tanque. Mas foi 39 anos. Jesus falou para ele assim, pega a tua cama e anda. Então, meus irmãos, antes de concluir, eu quero falar para você, não sei o que você está passando hoje, não sei o problema que você está sofrendo hoje, mas confie no Senhor, entregue no caminho seu ao Senhor, porque na hora de Deus, na hora oportuna, a sua bênção vai chegar. Para esse homem foi 39 anos, gente. 39 anos ali, enfermo, e ele não desistiu. Todos os dias ele tentava. Aí também veio outro aprendizado, não adianta tentar só com os nossos próprios braços. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, que na hora certa, no momento de Deus, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai entregar aquilo que Ele sonhou para você. E se for a vontade dEle, aquilo que você está pedindo, está desejando. Mas é na hora oportuna dEle. Não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente querer apressar as coisas, porque nós vamos nos desviar do caminho do Senhor. Concluindo já, meu tempo já esgotou. Deus nos chama, então, a um caminho de perfeição, onde a paciência e a esperança no Senhor são fundamentais. A pressa, muitas vezes, vai nos desviar desse caminho, levando a gente a agir fora da vontade de Deus. Devemos aprender, com os exemplos que nós lemos aqui na Bíblia e vários outros, a confiar que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas debaixo do céu. E aí eu convido a cada um de nós a fazer um desafio hoje. Faça hoje um compromisso com Deus, com o Senhor, de esperar nele, de se deleitar nele, em vez de agir com pressa. Nós temos que buscar
essa direção, a direção de Deus, através da oração, através da leitura da sua palavra, e ser fortalecido todos os dias nela. Deixe Ele agir, deixe que Ele guie os seus passos, e trabalhe, para que Ele trabalhe nas nossas vidas, na sua vida, para que possamos então alcançar a perfeição de Cristo. Que possamos todos os dias olhar no espelho, em vez de enxergar essa caricatura feia aqui, enxergar Jesus, que é a perfeição. É ali para ali que eu tenho que trilhar, ali que eu tenho que me colocar. Então, amados irmãos, nesse dia de hoje, que essa palavra possa mesmo tocar os nossos corações, para que nós possamos fazer esse compromisso de esperar mesmo no Senhor, independendo da situação, dependendo da vontade que nós queremos, mas que tenha que prevalecer é a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai glorioso, sabemos, ó Deus, que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor sonda os nossos corações, não tem lugar para onde eu fuja que o Senhor não me encontre. Então, Deus, eu só tenho uma coisa a pedir nesse momento, é que o Senhor esteja nos guiando mesmo, os nossos passos, em direção a Ti, Pai, em retidão, para que nós possamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus, para que possamos, ó Pai, ser bons exemplos nesse mundo, para que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam olhar para nós e enxergar, nem que seja uma pontinha de Cristo Jesus. Que nós possamos levar a Tua palavra, que nós possamos falar de Cristo, das boas novas, porque esse mundo é sedento e muitos ainda precisam ouvir a Tua palavra, precisam ouvir o Teu chamado, ó Deus. Nos fortalece nessa caminhada, meu Deus. Sei que nós não somos perfeitos, sei que estamos em busca dessa perfeição que é Cristo Jesus, mas também sabemos que o único lugar que nós vamos encontrar essa perfeição é através do trilho das Escrituras Sagradas, ó Deus. Entregamos, ó Pai, cada um na Tua presença, que o Senhor possa trazer cura, conforme o Senhor trouxe para aquele enfermo no tanque de Betesda, que o Senhor possa nos fazer ter a paciência e a fé de Jó, que o Senhor possa nos saber esperar como Abraão esperou, o Senhor possa fazer, Senhor, de nós o Teu servo, que nós possamos mesmo, ó Pai, crescer de todas as maneiras diante de Ti, ó Pai, para sermos a Sua imagem e semelhança, para cumprirmos todo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.